orientados. Na questão 802 explica-se por que os espíritos encarregados da divulgação da doutrina espírita não fazem um trabalho maciço de propaganda visando o convencimento mais rápido das pessoas. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. O amadurecimento é gradativo e a natureza não dá saltos. Assim também a aceitação das ideias mais avançadas somente se faz paulatinamente, com a evolução humana. Não há por que se precipitar em informações, porque os resultados somente vêm na época própria. Dessa maneira, planejando Cristo a evolução do planeta como seu sublime governador, de tudo ciente, sábio representante de Deus no nosso mundo, podemos ter certeza de que tudo caminha com segurança e não há como ocorrerem situações que fiquem fora do controle do divino governador. Necessitamos de engajamento nos serviços do bem para evoluirmos, participando do grande trabalho de ingresso na nova era do planeta. 1.9 Igualdade. Na questão 813 esclarece-se que perante Deus todos seus filhos são iguais. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, os solos para todos e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Kardec acrescenta uma nota: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Se, para um pai ou mãe humanos, portanto, imperfeitos, o normal é a igual consideração e o mesmo amor por todos os seus filhos, imagine-se o que não será para Deus, perfeito e justo, quanto à sua devoção e interesse por suas criaturas, da mais rudimentar ao ser mais próximo dele pela perfeição. Deus não diferencia suas criaturas amando umas mais que outras. Se bem raciocinarmos, jamais oraremos a Deus pedindo exclusividade em favor dos nossos problemas e dos nossos familiares, nem, muito menos, pediremos nada contra ninguém. O conhecimento e a compreensão da lei de igualdade muda nossa mentalidade, fazendo-nos tolerantes e caridosos. Rezemos a Deus pedindo que a compreensão dessa lei penetre em nosso coração para sermos realmente fraternos ao reconhecer que todos somos irmãos, como Francisco de Assis praticou em grau superlativo. Na questão 804 fala-se da diversidade de graus evolutivos entre os seres e da diversidade das suas aptidões. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. O esclarecimento deste tópico é dos mais relevantes e merece a maior atenção,
pois aqui se explicam as diferenças entre as pessoas e os seres em geral. Por aqui se entende também como deve conduzir-se a pedagogia infantil, não transformando as crianças em produtos em série, como se todas devessem ser absolutamente iguais. Deve-se valorizar o que cada um tem de talento nato e possibilitar a cada qual trabalhar naquilo que lhe é mais familiar, multiplicando-se as profissões, sem substituir o homem pela máquina. Os espíritos evoluídos precisam dos menos adiantados, e vice-versa. Os primeiros necessitam ajudar-nos e nós precisamos das suas lições. Não há utilidade no isolamento entre bons e maus, intelectuais e ignorantes, ricos e pobres, pois a interdependência é de lei. Quem sabe mais precisa ensinar a quem sabe menos e estes últimos carecem das lições dos primeiros. A árvore frutífera pede que lhe colham os frutos maduros, como a lactante precisa de que o filho lhe sugue o leite, tanto quanto o faminto é constrangido pela fome a colher os frutos da árvore do caminho e o bebê instintivamente procura o seio da mãe. Jesus Cristo, como sublime governador da terra, não vive encastelado entre glórias e luzes ignorando os seres do nosso planeta, mas sim acompanha o esforço e as lutas de cada um de nós, mesmo os mais primitivos unicelulares, que ensaiam os primeiros passos evolutivos. Cada ser passa pelas mais variadas experiências para poder evoluir, nascendo nas situações e meios mais variados para de tudo conhecermos e aprendermos. Não devemos querer em todas as encarnações ser inteligentes, ricos, saudáveis e belos, pois as situações contrárias também ensinam. Aliás, todas as experiências ensinam. Sem a ideia da reencarnação fica inviável a compreensão da lei de igualdade. Por isso as pessoas que não a admitem acham que há injustiças e chegam a duvidar da própria existência de Deus. Na questão 806 esclarece-se que a desigualdade das condições sociais não é obra da lei divina, não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só um espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. A distância que existe entre as classes sociais é resultado do atraso das instituições humanas, ainda impregnadas pela desinformação, atrás das quais o egoísmo e o orgulho ditam as regras. Todos já passamos sucessivas vezes pelas reencarnações em que experimentamos a pobreza e a riqueza, as facilidades e as dificuldades materiais. Com a evolução moral, vamos nos aproximando de todos os irmãos em humanidade, superando os preconceitos e vivendo realmente mais a ideia da fraternidade universal. Na questão 807 fala-se do castigo destinado aos que oprimem aqueles que estão em posição de inferioridade. Merecem anátema. Ai deles! Serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Eis o resultado do abuso das situações de privilégio, a necessidade de voltar à vida corporal, através da reencarnação, para, passando pelas humilhações que se infligiu aos outros, aprender a considerar como irmãos aqueles que estão em posição de inferioridade aparente. Isso, todavia, não nos desobriga do dever de auxiliá-los a superar suas necessidades. A lei da justiça está associada ao amor e à caridade. Na questão 811 desautorizam-se a ideia de igualdade absoluta das riquezas. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. No entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo,
que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. A igualdade entre as pessoas deve ser conseguida, não através de rebeliões, revoluções sangrentas, agressões, mas sim com a abolição do egoísmo tanto dos ricos quanto dos pobres, pois, se uns procuram explorar os mais fracos, outros são rebeldes, mas o pecado da maioria é o egoísmo. O grande problema não são as leis humanas, e sim a dureza do coração humano, que, procurando fechar os olhos para as leis divinas, deixa de enxergar os semelhantes para ver somente seus próprios interesses, exigindo direitos e recusando a cumprir seus deveres. Trabalhemos nosso íntimo e recusemos as ideologias da violência, que representam o desconhecimento das leis divinas. Na questão 812 esclareço-se se é impossível a igualdade de bem-estar. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Mais do que de leis novas, precisamos compreender e praticar as leis divinas, principalmente a de justiça, amor e caridade. 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Quase sempre, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Cada um é responsável pelos seus acertos e erros, recebendo como colheita exatamente o que plantou. Todavia é corresponsável a coletividade pelos erros de cada membro, pois descuidou-se de orientá-lo para o bem, preferindo puni-lo depois de consumado o crime. Cai por terra a ideia egoística de que somente nos compete educar nossos filhos. O resultado da mentalidade egoística da nossa época é o aumento da criminalidade infantil, passando as crianças desamparadas a nos assaltar em plena via pública, nos tomando à força aquilo que não lhes demos espontaneamente. A responsabilidade pelos desajustes de crianças prostituídas, jovens drogados e adultos criminosos é, em parte, de cada um de nós, pelas nossas omissões. Na questão 822 fala-se da igualdade das pessoas. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A melhor forma de pensar em igualdade é a observância da máxima que diz: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Hoje em dia as funções desempenhadas por homens e mulheres têm se modificado, pois as mulheres têm procurado se ocupar dos trabalhos fora do lar e os homens têm contribuído para os serviços domésticos. 1.10 Liberdade. Na questão 836 fala-se que ninguém pode obstar à liberdade de consciência de outrem, falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar,
Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Liberdade de consciência é o direito de escolher sua crença religiosa, política, social ou filosófica. Liberdade de pensamento é o direito de pensar e exprimir seus pensamentos. Em 1857 a liberdade de crença religiosa era limitada e os espíritas sofriam sérias restrições. Somente a Deus cabe julgar o homem por sua crença ou pensamento, com base nas leis divinas. Em complemento a este tópico, leia-se a questão 838. Na questão 838 indaga-se se toda a crença, mesmo falsa, deve ser respeitada. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Deve-se diferenciar as crenças que conduzem ao bem das que conduzem ao mal. As primeiras são respeitáveis enquanto que as segundas são condenáveis. O critério diferenciador entre essas doutrinas encontra-se na questão 842. Entretanto, acreditamos que, mesmo em se tratando de crenças condenáveis, a liberdade de crer é intocável e somente é julgável pela justiça divina. Na questão 842 dá-se o critério para reconhecer se uma doutrina é a única verdadeira, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Cada crença tem sua quantidade de verdade, representando somente uma parcela da grande verdade. A forma de identificar a mais perfeita é pelo resultado que cada uma produz na conduta dos seus adeptos. Se ela os incentiva ao cumprimento da bondade, essa doutrina é boa. Se os induz ao desapreço aos demais irmãos em humanidade, ela é má. O objetivo das crenças não deve ser a competição para satisfazer a vaidade de cada um, mas sim irmanar os homens. Se queremos mostrar o valor da nossa crença, temos de exercitar a tolerância quanto às outras. Em caso contrário, estaremos repetindo os erros dos crentes dos tempos passados, que eram intolerantes e exclusivistas. Deus quer a união de seus filhos para irem todos a Ele, através da evolução. 1.11 Justiça, amor e caridade. Na questão 873 afirma-se que o sentimento de justiça está inscrito na alma humana, está de tal modo em a natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. O sentimento de justiça faz parte da essência humana, no entanto é necessário compreendê-lo em consonância com as leis divinas. O progresso intelectual não influi no sentimento de justiça, pois o progresso intelectual é resultado somente da antiguidade do espírito, enquanto que o progresso moral, que resulta do esforço do espírito para agir de acordo com as leis divinas, desenvolve-o. É importante estarmos sempre imbuídos do sentimento do justo, não através da revolta e agressividade, mas sim procurando soluções pacíficas e maduras. Jesus Cristo é o modelo perfeito de combate às injustiças. Verberou contra as injustiças apenas quando absolutamente indispensável, mas não humilhou os injustos. Defendeu a mulher adúltera sem agressividade contra os que queriam sua punição. Pugnou pela igualdade social sem provocar rebeliões. Sobretudo, não incentivou as vítimas à prática de represálias e rebeliões. Devemos libertar a vítima ensinando-a a viver de forma superior e, ao mesmo tempo, libertar o agressor da mentalidade infeliz que o aprisiona ao primitivismo. Na questão 875 dá-se o conceito de justiça,
A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Que é o que determina esses direitos. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O conceito de justiça é simples e claro, cada um respeitar os direitos dos demais. Não é impossível entender quais são os direitos dos demais, bastando apenas analisar com imparcialidade e honestidade. Enquanto que as leis humanas regulam algumas relações sociais específicas, as leis divinas tratam da conduta do homem no trato consigo próprio e nas suas relações com seus semelhantes e com o Criador, prevendo todas as situações possíveis de acontecer. Na questão 876 explica em que se baseia a justiça segundo as leis morais, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Em nota Allan Kardec aduz, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje mal para si, desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Quando estamos em dúvida se devemos agir de tal ou qual forma, devemos analisar se gostaríamos que outrem agisse daquela forma para conosco. Não há critério mais seguro. Na questão 879 mostra-se o perfil psicológico do homem justo, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. No entendimento vulgar classifica-se como justo quem julga as situações e pessoas com imparcialidade, raiando às vezes pela frieza e insensibilidade, enquanto que sem amor ao próximo e caridade não há justiça perfeita, pois as leis divinas nunca dissociam as três ideias. A lógica divina é sempre superior a regras materialistas, pois Deus não trata a seus filhos com regras matemáticas mas sim visando-lhes o engrandecimento, que só passa por um caminho, o da grandeza de coração. Cite-se Catão como exemplo do justo no sentido materialista e do Mahatma Gandhi como justo no sentido das leis divinas. Precisamos imbuirmos-nos das leis divinas para melhorar a ideia materialista de justiça. Na questão 884 fala-se da propriedade legítima. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Em nota Allan Kardec aduz, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. A vida na terra cobra de nós que assumamos a propriedade temporária de alguns bens materiais. Entretanto, o limite traçado pelas leis divinas é que a propriedade só pode ser considerada legítima se se fez sem prejuízo para outrem.
podemos deduzir que causa prejuízo a outrem não só a aquisição procedida com flagrante lesão aos outros, mas também quando acumulamos o desnecessário, enquanto há muitos carecendo do mínimo para sobreviver. O que é inútil em nossas mãos pode ser o essencial para outros. A inteligência também é um patrimônio, a saúde também, a moralidade igualmente. Tudo o que Deus nos permite possuir deve ser aplicado em benefício do maior número possível de pessoas, sob pena de ser-nos tudo tomado, aplicada a lei de causa e efeito, até o último recurso. A cultura que tivemos o privilégio de poder adquirir deve ser partilhada com os que sabem menos. Nossa força física deve ser aplicada aos trabalhos braçais úteis aos outros e a moralidade que conquistamos deve obrigar-nos a lidar com os menos esclarecidos para exemplificar-lhes a boa conduta. Na questão 886 fala-se do conceito de Jesus sobre a caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Kardec acrescenta uma nota. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, mais lastimosa seja sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. A noção de caridade, normalmente interpretada como esmola, é muito mais ampla, abrangendo a benevolência para com todos, a tolerância para os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Na sua nota, Kardec reitera a ligação que existe entre amor ao próximo, caridade e justiça. Devemos tratar todos com consideração, sem estabelecer barreiras quanto aos que se nos afiguram menos evoluídos, pois a irmandade é universal. Na questão 887 explica-se o que significa amar os inimigos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Muitas vezes o inimigo tem motivo de queixa contra nós, pois o teríamos prejudicado. Francisco Cândido Xavier afirmou: quando alguém não gosta de nós tem sempre razão. Por isso tudo não devemos hostilizar as pessoas que nos tratam com desapreço. A melhor opção é analisar a situação imaginando-nos nas duas posições contrárias e, mesmo concluindo que estamos certos, devemos perdoar e fazer o bem ao adversário, talvez não ostensivamente para não irritá-lo mais. Manter uma inimizade é bombardear o organismo com cargas negativas que provocam doenças graves. Orar a Deus pedindo tudo de bom para quem nos odeia é conveniente para desligarmos nossa mente de qualquer sintonia negativa. De qualquer forma, vive em paz quem não odeia e faz o bem a todos. Na questão 892 fala-se dos pais que têm filhos problema. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que os semearam. Ter filhos é uma das tarefas mais importantes que se pode pedir a Deus. Educá-los da forma correta é das coisas mais difíceis e estafantes que se pode imaginar,
pois muitas vezes nos perguntamos se estamos fazendo melhor. No entanto, sejam filhos ajuizados ou filhos problema, nunca devemos desampará-los e devemos sempre analisar, no caso desses últimos, se não contribuímos para seus desajustes pela má formação que lhes demos. De qualquer forma, cumpre-nos acompanhá-los e encaminhá-los mesmo quando já estiverem grisalhos, pois, mesmo adultos, os filhos necessitam dos seus pais muitas vezes. 1.12 Perfeição moral. Na questão 903 desaconselha-se estudar os defeitos alheios. Incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer, para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos; se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos; se o ser áspero, sede brandos; se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. As leis divinas são incisivas quanto aos deveres que temos de cumprir. Não há palavras desnecessárias nem que deixem dúvidas. Devemos educar nosso espírito, aperfeiçoar nossas qualidades e extinguir nossos defeitos. Quanto aos defeitos alheios, não nos compete analisar e muito menos expor alheia crítica sob qualquer pretexto que o seja. Além do mais, devemos lembrar-nos de que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. O campo de trabalho para o progresso é tão grande que podemos sempre ocupar-nos das áreas em que podemos semear ao invés de arrancarmos do solo plantas que outros plantaram. Conclusões. 1. Conhecer as leis morais, ou seja, as regras estabelecidas por Deus para o relacionamento da criatura consigo própria, com seus semelhantes e com Ele é importante para evoluirmos. 2. Feliz de quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir para aprender e colocar em prática essas lições divinas. 3. De fácil compreensão são essas leis e, para aplicá-las é só tomarmos como referência que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. 1.2 Liberdade relativa dos espíritos. A liberdade de cada espírito é condicionada ao seu grau de evolução intelecto-moral, uma vez que a lei de justiça, que se faz acompanhar do amor e caridade, contrabalança com os direitos e deveres das demais criaturas. A noção de equilíbrio vigora em todo o universo, sob o comando da sabedoria e amor de Deus, que não permite que nenhum de seus filhos faça a outro qualquer mal que não redunde em benefício para a aprendizagem de ambos. Certa vez uma presidiária disse a Divaldo Pereira Franco que o que ela mais queria ter era a liberdade e foi quando um missionário da mediunidade com Jesus lhe retrucou, perguntando o que ela faria com a liberdade. Trata-se de uma importante indagação, o que pretendemos fazer com a nossa liberdade relativa. Alguns irão realizar muito em benefício dos outros, portanto, de si próprios, enquanto que outros pensarão tanto em si próprios que terminarão com as mãos vazias, porque o egoísmo empobrece o espírito, congela sua inteligência e lhe enferruja o coração. A liberdade defendida pelos revolucionários franceses de 1789 redundou na consagração da violência, que retornou contra os agressores, pela ação da lei de causa e efeito. Jesus ensinou a liberdade verdadeira, que nasce do cumprimento dos próprios deveres, pois ninguém tem o poder de impedir um espírito superior de fazer o bem, tanto que nem ameaças, nem a própria condenação à morte coactou a liberdade do melhor dos homens em propagar suas lições sobre as leis de Deus. Sócrates também exerceu a liberdade em grau superlativo,
mesmo sendo condenado a morrer pela ingestão de cicuta. Gandhi também exerceu a liberdade sempre. O pensamento, que é a mais importante força do espírito, é inaprisionável, enquanto que o corpo pode ser algemado, torturado, adoecido e destruído. Quem é superior espiritualmente é sempre livre, porque seu pensamento é poderoso e não depende das circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem, de facilidades ou dificuldades. A única verdadeira escravidão é a inferioridade espiritual, que limita os voos do pensamento e nos faz vítimas de nós mesmos, porque o mal que trazemos dentro de nós é que atrai o mal que circula no universo como ondas mentais negativas, formando um circuito nefasto, que mantém seus aderentes sob constante desajuste em relação às leis divinas. Jesus é o modelo máximo para os habitantes do nosso planeta. Espelhemo-nos nele, dentro das nossas possibilidades, e sejamos livres das mazelas morais, portanto, livres de verdade. Quanto à liberdade alheia, respeitemo-la, pois ninguém tem o direito de domínio sobre outrem. 1.3 Não deis pérolas aos porcos. Tanto como Jesus se referiu aos nossos irmãos os suínos, que já fomos em épocas remotas da nossa evolução, poderia ter se referido aos outros animais. Não teria o divino pastor das almas terrenas, a quem muito ama, querido desmerecer os espíritos que vivenciam essa fase da sua evolução. Para cada nível evolutivo o tipo de alimento corporal e espiritual é diferente. Na fase humana, necessitamos de determinados produtos químicos para a sustentação do corpo e de afetividade para o equilíbrio do espírito, tanto que Joana de Ângeles afirmou, o ser humano se alimenta de amor, podendo-se deduzir que não utilizou mera figura de linguagem, mas retratou a realidade invisível aos olhos. Uma vez que ninguém consegue ser feliz sem amar e ser amado, sempre com A maiúsculo. A sustentação do espírito se faz pelo amor, desde o nascimento, quando suga o leite materno até a desencarnação, junto aos entes queridos. Em caso contrário, a vida do espírito encarnado é um rosário de sofrimentos inenarráveis. O próprio Divino Mestre não dispensou a presença de um pai e uma mãe que muito amaram desde o começo, além de amigos dedicados, que se transformaram em seus seguidores, por muito amarem e lhe doarem afeto puro. O alimento espiritual depende do nível evolutivo de cada espírito, tanto quanto ao recém-nascido o único alimento que lhe fará bem é o leite materno, enquanto que o adulto necessitará de alimentação compatível com sua idade. O que seriam as pérolas senão o conhecimento das leis divinas em grau mais elevado? Aos que não estão ainda preparados para entendê-las em nível tão avançado, cumpre-nos o dever de ensiná-las de maneira simplificada, que é através da exemplificação. Por isso, Jesus mais uma vez demonstrou sua perfeição relativa, porque ensinou mais pelo exemplo do que pelas lições registradas pelos evangelistas, que procuraram reproduzir seu pensamento com palavras do vocabulário restrito e imperfeito da época e de sempre. Jesus deveria ser estudado mais pelo que fez do que pelo que se diz que ele falou, porque a exemplificação é mais marcante que as palavras, ainda mais que, como dito, ele não falou as palavras que os evangelistas registraram, mas sim se dirigia, pelo pensamento, diretamente à intimidade psíquica de cada ser humano que pretendia marcar a fogo, ou, melhor dizendo, a luz. Não dar pérolas aos porcos não implica em deixar de ensinar a quem não sabe ainda a ser humilde, desapegado ou simples, mas sim, ao invés de proferir longos discursos, normalmente tentando humilhar os ouvintes, vivenciar humildade, o desapego e a simplicidade sem alardes e sem trombetear as próprias virtudes. Assim procederam Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis e outros missionários, baseados na exemplificação de Jesus. 1.4 O doente é que precisa do médico. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, todos os espíritos que aqui aportaram, tirante Jesus, foram ou são doentes da moralidade. Jesus veio,
Na qualidade de governador espiritual, ensinar pessoalmente a verdade, depois de ter enviado inúmeros porta-vozes para prepararem o terreno interior da humanidade em geral. O solo estava adubado e aguardava a semente especial, que somente Jesus detém, pela sua pureza desde o começo da sua trajetória evolutiva. Todos os doentes da alma tinham de receber o remédio do conhecimento da verdade para se curarem, sendo que a exemplificação sempre foi a mais certeira e infalível forma de ministrar o medicamento moral. Insistimos nesse ponto. Quem quiser conhecer as lições de Jesus, estude sua biografia ao invés de simplesmente analisar as palavras registradas pelos evangelistas, que coagularam as lições do Mestre em expressões terrenas sujeitas a variadas interpretações, além das dificuldades inerentes às traduções de um para outro idioma. Um exemplo independe de palavras e convence sem melindrar o observador, enquanto que as palavras podem trazer por trás de si a intenção de mostrar-se superior a quem ouve. Jesus falou pelo pensamento direto a cada espírito, mas fez-se entender por todos que o viram porque agia sempre com amor vibrante em benefício de todos e de cada um em particular. Todos os então doentes e os ex-doentes receberam o remédio do seu amor e, prontamente, se estavam amadurecidos espiritualmente, passaram a segui-lo, ou, eram ainda imaturos, despertaram mais tarde, mas ninguém ficou estacionário depois que o encontrou. Emmanuel é um exemplo típico, tornando-se um dos seus mais fiéis discípulos, pois era doente e se curou. 1.5 O elitismo. Jesus nunca estabeleceu qualquer elitismo, apesar de ter ensinado a cada um o que era possível. Quem quer que se lhe aproximasse nunca deixava de receber o ensinamento que a sua própria maturidade espiritual comportava. Assim é que, amorosamente, deixou-se sacrificar, olhando dentro dos olhos de cada um dos que lhe flagelavam o corpo, para marcá-los para sempre, despertando-os para a evolução moral. Ninguém cruzou seu caminho por acaso e todos ficaram assinalados pela luz do seu espírito poderosíssimo. Pessoas rejeitadas pela sociedade dura e insensível daquele tempo eram recebidas de braços abertos pelo divino pastor. Equivocados, criminosos, sofredores em geral, ninguém foi por ele tido como indigno do seu amor. Assim devemos aprender a proceder, gradativamente iluminando nossa estrutura psíquica, pois essa é a única forma de evoluir. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, mostrou como se faz. Cabe-nos imitá-lo dentro das nossas possibilidades, mas com o desejo sincero e persistente de seguir-lhe os exemplos, mais do que conhecer-lhe as lições retratadas em palavras nos evangelhos. Qualquer forma de elitismo é anticristã. A propósito, reproduzimos as palavras iniciais do livro Luz em Gotas, psicografado pelo então encarnado médium Gilberto Pontes de Andrade. 1. Cultura versus sentimento. No Espiritismo, há divergências entre os homens de grande envergadura intelectual e os que se dedicam à divulgação da doutrina, mais por intuição ou pelas orientações dos seus guias espirituais do que pelo estudo teórico nos livros. Porém, a existência dessas divergências não é motivo de decepções, mas sim é um sintoma de saúde e vida, pois, tratando-se de opiniões, é natural que sejam variadíssimas, e as pretensões a uma uniformização forçada seria querer arrancar das criaturas a razão e a liberdade de pensamento e de ação. O ideal seria o estabelecimento de um clima de livre manifestação das opiniões no meio espírita sem, entretanto, afetar a saúde do ambiente, pois é questão elementar que não se faz o progresso impedindo a manifestação das ideias. Se nos núcleos espíritas subsistir esse entendimento associado ao estudo e ao trabalho, não resta dúvida de que estar-se-á dando um grande passo rumo à maturidade espiritual. Os homens cultos do Espiritismo discordam do modo como os práticos da doutrina escrevem, comentam e ensinam. Dizem que os práticos não atingem o âmago do conhecimento espírita. Não há dúvida de que têm os intelectuais boa parcela de razão, mas é preciso considerar outros aspectos.
Sabemos que Aristóteles pregava o governo da aristocracia, ou seja, dos melhores. Os intelectuais, realmente, seriam os melhores sob os aspectos culturais para ensinar a doutrina. Mas, sabemos que a aristocracia espiritual se faz com a existência conjugada de dois valores, a cultura e o sentimento. E, na realidade atual da Terra, não dispomos de meios para detectar as boas qualidades das pessoas, de forma que o mais aconselhável é procurar não formar aristocracias, pelo menos por enquanto. Porém, à semelhança das seitas herméticas, os intelectuais se encastelam em seus gabinetes, de onde se criam teses sobre o espiritismo e formulam teorias valiosas, mas complexas para o entendimento do homem do povo, principalmente por causa do tecnicismo que imprimem nos seus escritos. Tem-se também que falar a linguagem do povo, ir até ele, procurar atender suas necessidades imediatas e servi-lo nas vilas e nos bairros. E os intelectuais, certamente, não fazem isso. Estaríamos, falando isto, negando o valor dos intelectuais? Evidentemente que não. Porém, necessitamos esclarecer bem certos detalhes importantes. O Espiritismo é doutrina também para o homem simples, e o homem simples tem sido um dos pilares que sustentam o edifício do cristianismo. E se o Espiritismo encontrou ressonância entre os cultos, teve-a também entre os homens do povo, que souberam sentir sua força e não tiveram vergonha de proclamar sua crença. No intelectual, a característica maior é o saber, e no prático, o sentir. E ambos se completam. Cabe um entender o valor das realizações do outro. Mas, se o intelectual desdenha o trabalho do prático junto aos homens do povo, que não podem compulsar as obras escritas por falta, inclusive, de poder aquisitivo, então, tome a ombros a tarefa de substituí-lo. Sentimento e cultura se completam. Intelectuais e práticos não devem tentar anular uns aos outros, sob pretexto algum. 2. Unidos para o trabalho. Segundo a palavra de Allan Kardec, a supremacia da doutrina é toda moral. E, dentro do Espiritismo, não há chefes a quem os demais adeptos devam obediência. Também não é lícito reivindicar privilégios, posições de destaque ou títulos especiais. Nosso direito, dentro da doutrina, é o que tem todo trabalhador, escolher seu modo de trabalhar e só submeter-se ao julgamento do melhor juiz, que é o público e que toma como meios de prova as obras realizadas e o amor testificado nos exemplos de solidariedade, igualdade e fraternidade. Precisamos estabelecer, em bases sólidas de solidariedade, o relacionamento dos membros da grande família espírita, após o que devemos tentar a confraternização com os irmãos de outras seitas religiosas. Como obreiros da doutrina espírita, não devemos pensar em nós mesmos, mas somente na causa santa que nos irmana em torno de Jesus. Para bem servirmos a obra religiosa, é preciso que nos despersonalizemos e procuremos oferecer à doutrina as nossas melhores energias aliadas à melhor boa vontade. Por razões de ordem instrucional de nossos orientadores espirituais, procuramos sempre agir em termos de trabalhos mediúnicos, de acordo com as instruções de Allan Kardec, constantes das obras da codificação, que nos ensinou a manter um único compromisso moral com Jesus. Em todos esses anos de serviços na seara bendita, jamais deixamos de reconhecer e estimular no nosso semelhante a sua participação valiosa, por mais humilde que possa parecer essa participação. Na doutrina, não há lugar para incompreensões e disputas, uma vez que o pensamento dominante é de solidariedade e união de todos. Essa é a orientação que imprimimos sempre no centro espírita que dirigimos, orientado por nossos maiores do mundo espiritual. Segundo os amigos espirituais, a melhor orientação é esta, pois assim o têm demonstrado os excelentes resultados alcançados no campo da evangelização e da assistência social, graças à cooperação dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. A união faz uma extraordinária força, diz, com acerto,
A filosofia popular. 1.6 Interdependência universal. Jesus pretendeu não fundar uma corrente religiosa, como muitos dos seus missionários fizeram e muitos chefes religiosos ainda fazem, multiplicando o número de denominações, que se contam aos milhares. O que o divino governador da terra fez foi trazer a verdade, ou seja, a revelação das leis divinas, não distinguindo judeu de samaritanos e outros, tanto que disse: chegará o dia em que Deus será reverenciado em espírito e verdade e não em templos e correntes que se digladiem cada uma pretendendo deter a posse exclusiva da verdade. É preciso compreendermos essa realidade para, mesmo adotando uma das múltiplas formas de crer em Deus, não combatermos as demais como hereges ou inferiores, o que contraria sobretudo a lei de caridade, que é outra forma de se referir ao amor, no qual Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Mesmo sendo este um livro espírita, mencionaremos algumas outras formas de se adorar a Deus e amar os semelhantes, com o propósito, neste aspecto, de ajudar a derrubar a barreira do separatismo, que nos compete providenciar, a fim de que todos os seres humanos se amem, cumprindo o que Jesus afirmou: reconhecerão que são meus discípulos pelo amor que tiverem uns pelos outros. O espírito Francisco Cândido Xavier, no Congresso Espírita realizado em 2010, em sua homenagem, ditou uma mensagem pelo médium Wagner Gomes da Paixão em que foi taxativo neste sentido: não reconhecemos autoridade em quem não ama, ou seja, somente deve falar em nome de Deus ou de Jesus quem ama todos os seres criados por Deus, sem facciosismo, separatismo, exclusivismo, desprezo, animosidade, aversão ou falsa superioridade em relação aos demais. O próprio Chico, quando encarnado, era taxativo no sentido de que a doutrina espírita não dominaria o mundo, mas sim as leis divinas, pregadas por ela, se disseminariam, de variadas formas, pelo mundo inteiro, tornando-se universais. Aliás, foi isso que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec, que nunca pretendeu outra coisa que não fosse trabalhar junto com os demais crentes em Deus, respeitando-os e nunca se arrogando o papel de único revelador da verdade no seu tempo. Mencionaremos, a seguir, algumas das atuais correntes religiosas ou filosóficas, transcrevendo, sem querer esgotar o assunto, algumas referências do que encontramos na internet, porque acreditamos que os espíritas não devem se fechar numa redoma de vidro, mas abrir o coração e a mente para trabalhar todos pela evolução intelecto-moral da humanidade, começando cada um pela autorreforma moral, que identifica os verdadeiros espíritas, conforme assinalou Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo empenho que empreende em domar suas más inclinações. 1.7 Antroposofia. A antroposofia, do grego sabedoria humana, foi fundada por Rudolf Steiner, que, de 1902 a 1912, foi presidente da Sociedade Teosófica da Alemanha. O rompimento com a teosofia foi por estes não tratarem Jesus Cristo ou cristianismo como algo especial, porém ele aceitou conceitos hinduístas como karma e reencarnação na antroposofia. Segundo Steiner, a antroposofia é a ciência espiritual. A antroposofia é uma filosofia e uma prática que foi erigida por Rudolf Steiner. Ele apresenta como um caminho para se trilhar em busca da verdade que preenche o abismo historicamente criado desde a escolástica entre fé e ciência. Na visão de Steiner, a realidade é essencialmente espiritual. Ele queria treinar as pessoas para superar o mundo material e entender o mundo espiritual através do espiritual, de nível superior. Há um tipo de percepção espiritual que opera de forma independente do corpo e dos sentidos corporais. Steiner coloca que, ao se pensar sobre o pensar, começamos a fazer acesso a uma consciência diferente da cotidiana. A primeira experiência que podemos ter de um conceito que não encontra correspondente nas percepções do mundo é a vivência do próprio eu. É a primeira instância de uma experiência no puro pensar. A partir daí muito mais pode ser vivenciado no puro pensar,
vários conceitos que não encontram correspondentes em percepções físicas, mas para isso Steiner diz ser necessário ampliar nossa capacidade de nossa consciência e apresenta exercícios para tal. A base epistemológica da antroposofia está contida na obra A Filosofia da Liberdade, assim como em sua tese de doutorado, Verdade e Ciência. Estes e vários outros livros de Steiner anteciparam a gradual superação do idealismo cartesiano e do subjetivismo kantiano da filosofia do século XX. Assim como Edmundo Husserl e Ortega y Gasset, Steiner foi profundamente influenciado pelos trabalhos de Franz Brentano, e havia lido Wilhelm Dilthey em detalhe. Por meio de seus primeiros livros, de cunho epistemológico e filosófico, Steiner tornou-se um dos primeiros filósofos europeus a superar a ruptura entre sujeito e objeto que Descartes, a física clássica, e várias forças históricas complexas gravaram na mente humana ao longo de vários séculos. Steiner definiu a antroposofia como um caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espiritual do universo. O objetivo do antropósofo é tornar-se mais humano, ao aumentar sua consciência e deliberar sobre os seus pensamentos e ações, ou seja, tornar-se um ser espiritualmente livre. Steiner ministrou vários ciclos de palestras para médicos, a partir dos quais surgiu um movimento de medicina antroposófica que se espalhou pelo mundo e agora inclui milhares de médicos, psicólogos e terapeutas, e que possui seus próprios hospitais e universidades médicas. Outras vertentes práticas da antroposofia incluem a arquitetura orgânica, a sede da Sociedade Antroposófica Geral, o Goetheanum, em Dornach, Suíça, é uma amostra dessa arquitetura, a agricultura biodinâmica, a educação infantil e juvenil, pedagogia Waldorf, a farmácia antroposófica, que é uma extensão da homeopática, Wala, Weleda, Sirimin, a nova arte da oritmia e o movimento como verbo e som visíveis, e a pedagogia curativa e terapêutica social, em que se destacam os centros denominados Vilas Campio. O site da Sociedade Antroposófica no Brasil contém inúmeros detalhes sobre todas essas e outras aplicações práticas da antroposofia. A obra completa de Steiner, toda publicada, contém cerca de 350 volumes com seus livros e ciclos com as mais de 6.000 palestras que foram estenografadas. Segundo Steiner, a humanidade habita o planeta Terra desde sua criação, existindo sob a forma de espíritos e assumindo diversas formas. Atualmente, estaríamos vivendo no período pós-Atlântida, que começou com o afundamento da Atlântida em 7227 a.C. O período pós-Atlântida se divide em 7 épocas, sendo a atual a época euro-americana, que durará até 3573. Após esta era, os homens vão recuperar os poderes de clarividência que tinham no período anterior aos gregos antigos. A antroposofia possui seus detratores. Os críticos designaram-na como um culto com similaridades em relação aos movimentos da nova era. Não existe culto dentro da antroposofia, mas, mesmo se existisse, seria um que fortemente enfatiza a liberdade individual. Ainda, alguns críticos sustentam que os antropósofos tendem a elevar as opiniões pessoais de Steiner, muitas das quais são estranhas às visões das religiões ortodoxas, da ciência e das humanidades, ao nível de verdades absolutas. Se existe alguma verdade nesta crítica, a maior parte da culpa pertence não a Steiner, mas aos seus seguidores. Steiner frequentemente estimulou seus seguidores a testarem tudo o que ele dizia, e em muitas ocasiões, até mesmo escreveu e implorou a eles que não tomassem nada do que dissesse com base na fé ou autoridade. Outra crítica afirma que alguns antropósofos parecem distanciar suas atividades públicas da possível inferência de que a antroposofia é baseada sobre elementos esotéricos religiosos, tendendo a apresentá-los ao público como uma filosofia acadêmica não sectária.
Uma dificuldade em avaliar essa crítica é que ela contém um preconceito oculto porque ignora uma questão que a antroposofia procurou levantar e responder. É possível, para aquele que pensa, ser ao mesmo tempo tanto cientificamente quanto espiritualmente cognitivo? A antroposofia afirma que isso é possível. A crítica supramencionada, por outro lado, assume que isso não é possível e, portanto, encontra uma contradição entre a afirmação de um não sectarismo e um embasamento na experiência.